Desde que o mundo é mundo, o homem nunca deixou de ir atrás das perguntas, muito menos de ficar satisfeito apenas com uma resposta. São as perguntas que transformam o mundo. Por isso, continuamos a nos questionar. Para onde quer que você olhe, você enxerga a nossa evolução. Novas soluções, novas invenções. Tudo em um rápido ritmo de transformação. Quando a força e os conhecimentos das engenharias, agronomia, geociências e tecnologia são combinados, nada é capaz de nos parar. Quais serão os nossos próximos passos? CREA Santa Catarina, transformando vidas. Sejam bem-vindos ao Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, CAJ. Hoje nós teremos a grata satisfação de ter a palestra As Novas Tecnologias de Fabricação Alinhadas às Novas Tendências do Mercado. O nosso palestrante é o senhor Gessé Silva, graduado em Desenho Industrial, que conecta as experiências de engenheiros e criadores para a produção de suas ideias. Ministra palestras para alunos do curso superior sobre tecnologia de prototipagem. Coordena a parte comercial da Fast Parts, buscando novos clientes e fidelizando. Apaixonado por inovação e tecnologia. Diretor comercial da Fast Parts, trabalhando no desenvolvimento de equipe técnica para programação de comando numérico CNC, formação de time comercial de representantes da Fast Parts, pesquisa e integração de tecnologia de impressão 3D para atender demandas do mercado. Já atuou na Whirlpool como analista de programas de comando numérico CNC, na organização e criação de programas para máquinas de comando numérico, no desenvolvimento de novos materiais para a criação de modelos 3D em usinagem, participação de vários projetos de pesquisa de atualização de tecnologia de CAD. Essas palestras nós temos o apoio total através de um convênio com o CREA Santa Catarina, né? Então, essa é a nossa segunda palestra e ainda no mês de setembro teremos a terceira palestra para fechar esse primeiro ciclo de palestras técnicas. E a partir de outubro ainda teremos mais, de outubro a dezembro teremos mais 3 palestras complementando esse apoio do CREA Santa Catarina. Uma boa noite. Quero agradecer ao time aí da CAJ, é um prazer estar aqui no Conselho de Engenharia e Arquitetura de Joinville, pelo convite do professor Gilson. A gente já tem uma experiência com os universitários aí há um bom tempo. A nossa empresa, ela é uma empresa com esse viés de tecnologia e por isso nós sempre estamos muito próximos das universidades, até para eles poderem também ter esse conhecimento. Não sei se eu vou ficar bem na frente da tela, se vai atrapalhar vocês, se eu poderia mais por canto aqui. Vocês... Tá tudo certo? Certo. E dessa forma agradecer, né, ao professor Gilson e aos alunos aí, e contar um pouco da Fast Parts. É uma empresa que ela surgiu com a necessidade, né, de atender engenheiro, design, projetista de um modo geral. E a nossa empresa, alguns conhecem, né, meu sócio José Costa Filho, nós éramos regressos da Whirlpool e daquele processo de terceirizações, como nos finais de 98, 97, 96, nós também fizemos parte desse processo e nós criamos, então, a estrutura de uma empresa saindo da área de prototipagem da Whirlpool. E aí nós, então, montamos a empresa com um foco muito bem específico em prototipagem.
E bem nessa época, né, nós estamos falando há 25 anos atrás, ainda se tinha muita ideia da prototipagem muito fechada a 7 chaves. Claro que é ainda, mas imagina, né, o pessoal que alguns da Whirlpool que sabem, né, para entrar e ter acesso à área de prototipagem é uma área restrita, né? E continua assim, né? Eu visito as empresas de um modo geral, né, as montadoras, as áreas continuam restritas. Mas imagina 25 anos atrás alguém saindo para dizer assim, nós podemos prototipar para vocês, né? Imagina, que é capaz que eu vou liberar um projeto que está nascendo no coração da empresa. Isso foi quebrando alguns paradigmas, né? E hoje a gente consegue atender diversos mercados, né? Inclusive a Whirlpool, Electrolux, todos os concorrentes de um modo geral, né? Aí as montadoras, né? GM, Fiat, Volkswagen, as de caminhões pesados, Volvo, DAF, Scania, e de modo geral, né? Então, hoje há uma abertura um pouco melhor, mas não quer dizer que não seja controlado, né? Então, quando vocês forem um dia visitar a empresa, vocês vão ver que tem todas as áreas restritas, acesso restrito. Se for fazer alguma visita, a gente vai perguntar da onde, quem, como, tal, para poder ver se não vai ter nada de alguma atividade executando que vai interferir, e todo esse cuidado a gente faz. Então, a empresa ela tem essa pegada, né, de desenvolvimento, tem a missão, visão e valores, que sai também, né? Todas as empresas têm que ter esse viés, né? Para ser uma empresa também, para ter uma apresentação, ter uma visão, né? Não adianta você apenas estar no mercado e não ter uma condição de aonde você quer chegar, para onde você está indo, né? E a empresa hoje, ela tem 25 anos, nós temos hoje 24 funcionários, colaboradores, estamos certificados na ISO também, né? Algumas empresas, de alguns produtos que nós executamos, há uma certa necessidade e demanda de que a empresa tenha essa certificação. E aqui, alguns clientes que nós trabalhamos, né? E aí ele é diverso, né? Então a gente não ficou apenas no eletrodoméstico ou só no automotivo, a gente tentou pulverizar, até porque esse mercado de prototipagem, como nós saímos no começo lá, ele é muito sazonal, né? E pela sazonalidade, né, nós fizemos redimensionamos a nossa marca. Quando nós saímos da Whirlpool, era uma empresa realmente com olhar em prototipagem, e nós trabalhamos na marca para poder deixá-la mais ampla, para poder, então, ter um viés, além da prototipagem, a parte de molde e produção. Então, hoje a gente consegue fazer um ciclo de atividade interno. Quando o cliente chega para fazer uma prototipagem apenas, a gente já sabe que em algum momento, né, se ele não usar essa técnica aqui para a produção, em algum momento ele vai usar para fazer alguma produção em escala. E aí a gente sempre vai fazendo as próximas perguntas, né? Esse produto é em grande escala, é um produto para mercados menores, e a gente vai montando essa estratégia para a gente poder apresentar para o cliente uma próxima fase que a gente trabalha, que seria o molde, né, ou até uma produção, que é o que a gente também está fazendo. Por isso, nós precisávamos fazer essa reorganização da marca, né? Uma empresa é isso, né? Ela é dinâmica, ela é viva, né? Então não adiantaria ficar 20 anos fazendo a mesma coisa, 25 anos fazendo a mesma coisa, porque as coisas vão realmente modificando, inovando, aperfeiçoando. Quando nós começamos precisamente a atuar, o mercado estava voltado ainda para muita usinagem. Então, se vocês forem visitar, e é um convite que eu faço aí também, né, a empresa, nós temos hoje 7 centros de usinagem. Por que esses 7 centros? Porque no começo realmente era mais voltado para a usinagem, né? Então, a tecnologia ainda de manufatura aditiva, ela veio para a gente aqui 15 anos depois, né? Então, a gente foi avançando nesse aspecto, né?
Dentro da empresa, quando alguém vai lá, GC, preciso fazer uma peça, preciso comprar um produto, tal, né? Como é que a gente atua? Como é que a gente... O trabalho que a gente faz, ele é um trabalho de alta qualidade, né? Não poderia ser diferente. A gente é conhecido, infelizmente, por ser uma empresa ainda com preço caro, né? Mas é porque a gente entrou num segmento de alto padrão, né? De prototipagem de alto padrão. Tentamos, às vezes, fazer trabalhos até um custo menor, mas com a estrutura técnica que a gente tem lá, é mais complexo. Mas quando você chega lá, eu quero uma peça para fazer teste, né? E a gente recebe todas as informações do material, todos requisitos que o cliente quer fazer. Então, a gente vai na profundeza que o cliente está pedindo para a gente. Então, não é apenas fazer uma impressão, né? Porque impressão hoje está mais fácil, né? Você pode ter até uma máquina em casa, né? Mas quando o cliente pede, ó, eu vou querer uma peça que vai para laboratório, vou precisar de temperatura, vou colocar ela esforço repetitivo, vou levar para um laboratório, eu quero clínica do produto. Aí tem toda outra exigência que aí cai para a gente como um requisito muito mais daquilo que a gente já está fazendo há muito tempo, né? As funções, né? Por exemplo, o cliente diz assim, quero essa peça para rodar no caminhão, né? Então, a gente, a princípio, poderia fazer uma peça usinada, poderia fazer uma peça, se o cliente diz, eu quero só ver a peça, ter uma ideia de volume, né? Aí tu olha para essa peça aqui, uma peça com PP, com carga, você precisa ter planicidade aqui, porque ele vai ter com solda, ultrassom, né? Então, para o cliente, nessa fase aqui, ou nessa fase, que é uma fase de airbag, que o cara ia querer fazer os testes, queria fazer, ver se ia dar o resultado, a gente não pode apenas fazer um processo que simule, ou um processo similar, ou próximo do que é real. Aí ele precisa ter realmente a peça que vai ser. Então, as peças prototipadas, elas têm algumas variantes que preciso para teste final. Nesse caso aqui, por exemplo, né, uma peça em que o cliente pediu para a gente fazer o conjunto final, né, com dissipador, né, um conjunto de rádio, né, então chapa homologada, espessurada, ferramentais a gente vai fazer de forma mais simples, mas ela tem que estar dentro do contexto que o cliente está pedindo. Então, os protótipos ou as peças que o cliente pede é com alto padrão, né? E as tecnologias. Hoje, a Fast Parts tem as 3 tecnologias de manufatura aditiva, né? Que é a manufatura em pó, depois em filamento e depois em líquido, né? Tem essas 3 tecnologias. Nós temos as máquinas de CNC, de repente posso estar pulando aqui, né? Vacuum casting, que a gente vai dar uma esplanada em molde de silicone, máquinas de CNC, depois nós temos termoformadora, depois tem o scan para fazer digitalização, trabalhamos com a parte de fibra, né? Então tem uma estrutura aí bem completa, né? Para poder não apenas fazer uma parte da parte que o cliente está pedindo. Chegou lá, chapa a gente faz, chegou lá, plástico, né? Dominão, chapa também. Então a gente consegue ter um conjunto completo para o cliente. Máquina de manufatura aditiva, nós temos 3, mas a que mais a gente utiliza é essa tecnologia que é em polímero, né? Que é em pó de plástico, que o laser faz a junção, né? Que a gente fala de fusão, né? E você consegue fazer, inclusive, peça montada, né? Isso aqui você modela no CAD, no computador, né? Deixa ela toda integralizadinha e tal, e você consegue fazer a impressão dela direto, né? Então, depois a gente vai deixar aqui para vocês darem uma olhada. Ó, né? Como é que é esse conjunto? Ele vai fazer esse processo no computador, não pode encostar uma parte na outra, e o laser vai fazendo camada por camada, e depois você tira ele, sacode lá, aquilo que não solidificou é peça, né? Ou é pó, volta para a máquina, e depois você pode fazer acabamento. Agora, nível de detalhamento, de acabamento. Então, essa máquina que a gente trouxe da Alemanha, eles já estão dizendo que é máquina
de manufatura aditiva. Qual é a sacada e qual é a pegada dessas tecnologias? E está vindo outras, né? Se o seu produto for de baixo volume, você de repente não precisa nem fazer mais molde, né? Você já pode partir para fazer a peça em manufatura aditiva, né? Então a gente está falando, ainda é caro, concordamos, né? Matéria-primas ainda às vezes não tem no Brasil, não está disponível, tem Estados Unidos, Alemanha, China, mas a tendência dessas tecnologias é realmente ter preços mais competitivos, né? E aí sim cabe ao engenheiro, ao design, ao arquiteto, quando ele estiver fazendo o projeto, ele já está pensando na forma que vai ser feito. Vai ser feito em manufatura aditiva, vai ser feito em impressão 3D, né, como é comumente falado, né? Aí você já pode fazer ela montada, você já pode fazer formas e geometrias diferentes, né? Então você consegue fazer, já tem aqui no Senai Norte, o maior polo de manufatura aditiva em metal, né? E no Senai você consegue fazer peças impressas em metal, né? E com alta tecnologia, e você pode olhar uma peça de carro com uma complexidade, você pode reduzir o peso daquele produto, daquela peça, usando essas tecnologias. Então a tendência, né, desses meios de produção, que a gente já pode dizer assim, né, é realmente ir aperfeiçoando, ter um custo melhor, né? E a gente já tem que, dentro das nossas universidades, ir treinando os nossos engenheiros, os nossos designers e arquitetos a pensar também nessas tecnologias, que é uma fase bem interessante. Então aqui a gente vê que é um equipamento que você consegue fazer qualquer peça, né? Qualquer geometria. Nesse caso aqui nós montamos ela, né? Por quê? Porque a nossa máquina tem uma área de cubagem, né, de construção 200 por 200 por 330, então tudo que der para fazer nessa cubagem você pode executar ela, então você pode, não precisa ser nada igual, mas não pode estar encostando, e em média na construção, se ela estiver bem organizada e bem socadinha, que a gente diz, né, para aproveitar ali a parte inicial do projeto, ela leva 30, 25 horas de construção. Aí você precisa esperar mais 25 ou 30 horas, mesmo tempo, de resfriar. Por quê? A gente está lidando com plástico, né? Então, se você não esperar o momento ali de baixar a temperatura, você vai ter empenamento, vai ter deformidades na peça. Tá? Esse equipamento é alemão, matéria-prima identitária dos Estados Unidos, né? Estereolitografia, ela trabalha com líquido, né? Ao invés do pó é um líquido, e aí o que ela vai polimerizando, né? Ela vai uma luz que vai batendo na resina e vai sintetizando, né? Vai polimerizando. Então essa tecnologia também, a máquina não é grande, ela é pequena, né? É uma startup que surgiu nos Estados Unidos, o Formlabs, e ela com a primeiro equipamento tinha um viés mais para a área da odontologia, né? Hoje ela já tem umas mesas maiores, já com aplicação para mecânica de um modo geral. A outra tecnologia, essa aqui de FDM, é a mais comum. Essa foi a primeira que caiu a patente. Então hoje você consegue ver máquinas de FDM, você pode comprar até no Mercado Livre, você pode importar da China, fazer as montagens, já tem mais nas universidades, né? A de líquido também já tem, né? Que ela não é tão cara assim, que a gente já percebe, também já tem um custo menor, mas a de filamento, ela já é uma máquina que tem uma possibilidade de você ter em casa, porque o material em rolo você pode comprar também aqui em Joinville, tem produtores desses rolos de PLA, de ABS e outros plásticos, né? Então há uma boa possibilidade de usar esses recursos, e aí você pode fazer já aquilo que nós temos em casa, né? Aquela areazinha das máquinas, das chaves, daqui a pouco tem uma impressora 3D lá para fazer
de repente, o suporte, fazer alguma peça, alguma coisa que quebrou, e alguns já têm em casa para fazer isso aí. Então, essa foi a primeira tecnologia que caiu a patente e o pessoal já está usando bastante. Um outro recurso que nós usamos, e usamos bem, é a parte de vacuum cast. Vacuum cast é isso aqui. Né, você faz um protótipo em resina, pode ser em FDM, em SLA ou SLS, que essa aqui é SLS, né? Você pode fazer um bom acabamento e às vezes o cliente diz, ó, quero 40 peças. Às vezes fazer nesse processo ele é caro. Ou ele diz assim, não, eu preciso que a peça seja translúcida, seja transparente. Aí nos processos eu já quase não consigo ter. Quero ela com pigmentação, senão vou ter que pintar ela depois. Então a gente já parte para um processo desse, onde você faz um bom acabamento do modelo, né? Então você pega um modelo de qualquer processo, faz acabamento. Isso aqui é um trabalho de bancada, daí aí tem o nosso time lá de acabamento, você deixa bem acabado, coloca numa caixa de madeira e aí você vasa o silicone. Então esse equipamento ele tem o papel de retirar bolha na mistura do silicone, resina A e B, e depois no processo, a hora que ele acontece a cura, né, que você coloca, ele está líquido, mas depois você coloca numa estufa a 40 graus, né, a 70 graus, 24 horas, ele já fica rígido, você vem com o bisturi, corta, tira o modelo de dentro, fecha, já deixa tudo preparado para colocar aqui as mangueiras para fazer o vazamento, e faz uma injeção por gravidade. As resinas são sempre poliuretano, né? Aqui essas resinas, né, são resinas de PU e tem resinas que você simula em uso emborrachados, né? Você tem resina de borracha de 20 até 80 Shore e as outras resinas que simula PP, ABS também. Então isso aqui muito utilizado pela indústria de eletrodoméstico e automotiva, para poder fazer uma série de peças rapidamente. Então, quando tem um modelo, 24 horas você faz o molde e a cada 60 minutos, dependendo da resina, você já consegue tirar a peça injetada. Então é muito rápido, né? A gente aqui sabe, né, para fazer, Joinville é um arranjo local produtivo de molde grande, né, compete aí com Caxias, né, Joinville e a Grande São Paulo, mas nós estamos ali entre o primeiro e o segundo, entre Caxias, né? E a gente sabe que fazer um molde não é tão rápido assim, né? O molde aí, a gente faz molde protótipo de 20, 25 dias, 30 dias, né? Mas em 7 dias ou em 4 dias depois do modelo pronto, né? Vamos lá combinar também. Modelo pronto, 24 horas molde pronto e a cada 60 minutos materiais de peça. Então é rápido, né? Pensando assim, é prático. E consegue fazer, é claro que eu estou com uma peça aqui, mas sim, você consegue fazer com a geometria mais complexa também. E aí, como nós falamos, né, nós investimos em CNC no começo, e elas estão lá. Então hoje, com essas tecnologias de manufatura aditiva, a maioria das peças plásticas são executadas nessas tecnologias. E aí as nossas máquinas CNC, elas ficam mais voltadas para fazer os soft tools, que a gente chama que é molde protótipo, ou os hard tools, que já é moldes para produção, e também as ferramentas de estampo protótipo. Então a gente hoje utiliza, em algum momento também utilizamos as nossas CNC também para fazer uma usinagem de um mockup, por exemplo. A gente chega lá e pede, eu quero uma usinagem de um... pegar aqui dos alunos da universidade ali, né? Nós vamos competir com o carro tal, eu queria usinar um bico do meu carro. A gente vai lá e usina em EPS, isopor, aí lamina em fibra de vidro e entrega o produto. Então a gente consegue utilizar a CNC para várias outras aplicações. Então a gente tem 7 máquinas CNC e com elas usinamos, né, diversos materiais. E aí uma das atividades é o soft tool, como nós comentamos. Esse aqui é um soft tools que a gente faz para Mitsubishi. É um molde mais simples, só que o volume desse carro era que era o modelo mais antigo lá do Jimmy, a produção era baixa. Com esse molde a gente conseguiu atender a produção.
entregava 300, 400 conjuntos de pés a cada 30 dias, a cada 60 dias, né, fazia um pulmão. Então, o baixo volume podia atender o molde mais simplificado. Quando é um molde já que o cliente precisa de uma escala de 15, 20 mil, né, 50 mil peças, a gente já faz um molde com uma produtividade maior, né, com a injeção com menos ciclos, para poder daí atender também essa demanda. Para atender essa demanda. Aí a parte do molde, a parte de estampos, que nós também falamos aqui, né? Que a gente consegue fazer com as nossas ferramentas usinadas. A parte de vacuum forming, né? Quem passou na Whirlpool sabe, né? Muito bem, toda a caixa interna, tanto ali do refrigerador de dentro, como a parte do freezer, ela é feita nesse processo. É uma chapa de plástico fininha, é aquecida, vem o molde, né, e cobre ela, formando ali toda a parte da caixa interna, tanto do freezer como do refrigerador. Nós também temos uma mais artesanal, que serve para fazer esse tipo de peça voltada aí para uma cabeceira, por uma guarnição, por uma proteção, né? Ela não é muito produtiva, mas para essas fases de baixo volume atende perfeitamente. Como nós comentamos, né, nosso negócio também é assessorar a parte de fibra e modelo, então a gente utiliza esse recurso, né? Às vezes vem um cliente lá, né, ônibus, né, ou caminhão, tal, o cara quer um projeto novo, quer ver como é que fica, quer ver o desenho que ele está projetando, porque às vezes a gente está no CAD fazendo ali tal, não consegue ter uma visão perfeita de proporcionalidade, né? Mesmo que você faz uma escala, mas jogou em escala real, o negócio já fica mais... Então a gente tenta fazer também alguns projetos assim e aproveita para fazer uma laminação em fibra de vidro também. Como nós comentamos, né, assessoramos os alunos, tanto da Federal, qualquer, né, alunos, Univille e tal, para fazer os carrinhos de competição. A gente não, às vezes consegue fazer, mas nem sempre, né? Então, às vezes há uma janela ali, a gente dá uma assessorada para algum time e tal, né? A hora patrocinamos, a hora nós pedimos para eles pagarem, né? Que às vezes já estão começando a utilizar até impressão 3D para essas competições, né? Então, esse aqui já é mais caro, então aí eles conseguem patrocínio e aí a gente faz um bem bolado lá para poder cooperar com o aspecto de construção dessas peças e manufatura aditiva. Aqui a parte de engenharia, né? Então nós trabalhamos com o Cimatron, é um software hoje bem utilizado em Joinville pelas áreas de ferramentaria. Aqui estão as nossas máquinas CNC, as 7 máquinas, né? Utilizamos aí diversos tipos de usinagem de materiais. Elas são equipadas com Renichal para troca rápida de ferramentas, zeramento, né? E você ter uma boa repetibilidade também, né? Uma vez que a gente está definido também para fazer moldes definitivos. Aqui a área de acabamento, preparação, ajuste, montagem, integração e tudo mais. Aqui a nossa Vacuum Form, que nós comentamos, é uma máquina que nós, quando saímos da Whirlpool, nós trouxemos ela, né? Então está aí, ela bem simples. A parte de acabamento, preparação, ajuste. Esse scanner aqui, ele tem 2 papéis importantes para a gente ali na empresa, que é para você fazer validação, fazer um relatório dimensional, né? Porque as sistemistas, de um modo geral, pedem para a gente, quando é elaborado um ferramental protótipo ou uma peça prototipada, antes de enviar o protótipo, enviar o relatório para poder conferir, e sempre tem uma pequena variação para ver se aquela variação não vai interferir no processo de teste. Então a gente faz um relatório com tomada de nuvem, né? Com essa nuvem aqui, ó, também a gente consegue fazer o modelo matemático, né? Então você consegue fazer toda a parte da construção da malha. Alguns softwares já pegam esse NURBS aqui, essa nuvem de ponto, e já cria uma malha preliminar, e dali já pode fazer no modelamento, e outro tem que ser na mão, né? Mas entre ter essa nuvem e ter o paquímetro, já prefiro isso aqui, né? Então é mais rápido.
Isso é. Então, ela tem é um scanner que é como uma lente de filmagem, ela joga uma... Mas a partir de uma peça existente. De uma peça, sempre partindo de uma peça física. Aí ela gera essa malha de nuvem. Aqui é uma mesa giratória, em cima dessa mesa aqui, ó, tem os pontinhos, ó, os pontinhos ali, ó, que ele vai jogar no espaço e montando com a nuvem de ponto para poder... Antigamente a gente fazia isso na prancheta. Isso, prancheta. Ou você colocava os pontos na peça, vinha, batia e ia por coordenada. Sim, naquele tempo nós era bom, né? Agora... Isso, com esse equipamento aqui, que é exatamente isso aqui, ó, isso aqui seria a engenharia reversa. Essa malha, só se tiver um aplicativo ali a mais, mas nós não temos. Isso, tem, mas tem, tá? Tem. Que dá uma velocidade boa. Agora, para conferir, né? Eu quero conferir. Então, pegou a malha, puxa o arquivo 3D, monta em cima dela, e aí ela consegue gerar uma diferença de cor para dizer o quanto que está variando, mas também a gente consegue colocar um ponto em cima e ela diz em X, Y, Z quanto que variou, e também dá para sair com um relatório em PDF e tal. Pode puxar cotas normais também. O cliente geralmente manda para nós conferir cota A, B, né, as cotas controle, daí a gente passa fazendo a parte da cota controle ou uma tomada geral da peça. Como nós falamos, né, a empresa ela começou com a prototipagem, né? Então, querendo ou não, a nossa empresa como prototipagem, dentro dela também a gente vai gerando negócios e teria que ser assim, né? Já que ela é uma empresa de protótipo que é para geração de construção de peça, é uma empresa também para se pensar em negócio. Então, a parte de produção também nós estamos trabalhando. Então, protótipo a gente continua fazendo, molde, daí molde de silicone, molde protótipo ou molde definitivo, já para uma escala, e há 2 anos atrás nós investimos nessa injetora para começar a fazer também as produções. Produções, agora a gente começa com baixo volume, mas a ideia sim é ampliar esse mercado de construção. Então Joinville, falando de Joinville, né, é um arranjo local produtivo interessante, né? Competimos com Caxias, Joinville e Caxias são muito mais organizados porque são cidades pequenas e elas estão organizadas nesse ciclo de construção. Então a gente fala de arranjo local produtivo, então são empresas voltadas para a construção de moldes e transformação de plástico, né? Por isso que a gente vê bastante gaúchos em Joinville, né? Essa troca, os engenheiros vindo para cá, porque por conta desse mercado pujante que é Joinville, né? Que é onde tem muitas indústrias, né? Muitas transformações, e nós estamos inseridos nesse mercado. Então nós não vamos deixar de fazer protótipo, mas também vamos abrindo novas frentes, por isso aquela reorganização da nossa marca, só faz parte, né? Para a gente poder avançar em outros mercados e trabalhando com cuidado ali e fortalecendo cada vez mais a marca. Então hoje a gente consegue fazer esse projeto aqui, ó, que é um projeto de produção, é uma sonda de agronegócio, né, que a gente trabalha com uma startup de São Paulo. Já temos um novo loop de projeto, né, então vai ter novos desafios, já tem modificações que não vai ter como aproveitar os moldes, então vai ser feitos novos ferramentais, né? E nesse novo governo que nós estamos vivendo, a pegada está com viés mais para a natureza, para a proteção, né? Então, esse produto tem essa pegada de controlar, de verificar, de medir. Então, eu acho que vai ser o momento mais oportuno para o cara deslanchar esse mercado. E nós estamos bem focados e ativos com eles nesse projeto. Aqui está esse step da Mitsubishi, né? Que a gente desenvolveu tanto o tooling, né? A parte de construção e também a parte de injeção. Esse aqui também fazia parte, né? Que é o acabamento do farol do Jimmy.
não dessa última versão, da penúltima, né? Ela tinha uma máscarazinha, e essa máscarazinha era pintada na cor do veículo. Então nós injetávamos em ABS, mandava para o CD de São Paulo e mandava para Catalão, né? Fazia um ciclo assim. Isso aqui é de uma empresa de Joinville, Gevas, que faz máquinas de fralda, né? Então a gente constrói para ele todas essas réguas, e são réguas de vários tamanhos, né? Então os ferramentais são mais simples, intercambiáveis, e a gente consegue só trocar os insertos e fazer a produção, né? Toda também controlada. Esse equipamento é uma caixa estanque que a gente produz para uma empresa chamada Pedras do Mar, né, que serve para proteger as máquinas fotográficas de profissionais que vão ali nos surfs ali, tiram foto do surfista e tal, né, ou também fotos submarinas. Então esse projeto, um projeto que antigamente era feito em resina acrílica, né, então olha que legal, o cara, ele tinha que produzir, ele não tinha repetibilidade, o cara dizia, eu quero 3, aí eles, 3? Aí tinha um tempo para ele construir, porque era ele mesmo que produzia. Então, daí, o que a gente fez? Ele conversou com a gente, nós fizemos a engenharia reversa do produto, aquele processo de scan, digitalizamos, modelamos, fizemos a impressão em FDM, depois em poliamida, e aí partimos para o molde protótipo. Que não tem grande volume, né? Então, a gente partiu para o molde protótipo e hoje é feita essa produção ainda nesse sistema. Aqui para a Vank, nós construímos daí um molde definitivo para eles do anel, né, dessa máquina de lavar aqui, ó. Foi um projeto que já muito sucesso também. Alguns projetos especiais, né, que nós participamos, construímos a tocha olímpica. Esse foi um trabalho bem bacana em Joinville, né? Poucas pessoas sabem que a gente desenvolveu aqui, mas foi um projeto construído por um escritório de design de São Paulo. Depois nós participamos do orçamento para fazer a parte de prototipagem, construímos 15 troféus e depois outros 15 também para a Paralímpica. Então toda a parte do corpo ali, ele foi impresso, né, em poliamida, o miolo ali, ele foi usinado em alumínio polido com pigmentos de verniz pigmentado, amarelo, verde, azul. Então, toda uma engenharia de construção foi feita em cima desse projeto, né? O sigilo disso ali, então, né, é uma coisa fantástica, né? Então, 4 pessoas na nossa empresa participaram do projeto para construir, né? E era tudo em partes. Depois, a integração foi 2 pessoas que participou. Só para ter, né, a visão de como foi esse projeto. Qual era o objetivo de fazer os 30 conjuntos, né? O objetivo era fazer a parte já inicial, de fazer as propagandas, então Bradesco, Nissan, Banco do Brasil, alguns patrocinadores já saíram com as divulgação. A presidente Dilma também fez a amostragem, então tirou assim um tecido de cima, falou da tocha e tal, era uma tocha protótipo, né? E todas as construções das tochas, aí já a fase final, ela é feita na Espanha, num pool de empresa que atende, né, as Olimpíadas de um modo geral. Mas a prototipagem e a construção, o design foi feito no Brasil, né? Então a gente participou da parte de construção desse protótipo. Também essa peça, né, esse modelo funcional que nós fizemos para a Nike, né, foi um modelo de um tote gigante. Esse tote tinha um papel de, ao longo da Copacabana, ter umas 20 peças, ia ter uma corrida e tal. Então o corredor ganhava essa luva com RFID, né, e ali tinha todas as informações, né, nome e tal, os aplicativos. Aí o cara saía correndo e batia na mãozona, pá! Daí já saía nas mídias sociais, né? O fulano de tal, Gilson, tal, correndo pela Nike, tal, né? Já saía no Instagram e coisa e tal. Todo um marketing em cima, né? E nós construímos todo esse conjunto com claro que é uma equipe, né? Tinha uma equipe de comunicação, de software, tinha cara que era especialista só em RFID, era um negócio bacana.
Então foi um trabalho bem interessante também. Nós fizemos para a Ambev esse projeto, um projeto também grandioso, porque ele começou com a prototipagem, depois da prototipagem nós criamos os moldes, então essa caixa que o papel dela era manter esse belo produto ali refrigerado, né? Olha a imagem, né, do produto aqui nesse horário para a gente aqui, né? Manter refrigerado, né? Então ali eram duas partes sanduichadas, né? Dentro tinha um sachê de líquido congelante. Então o cara colocava esse cubo no freezer, congelava, vinha com a cerveja também gelada e deixava as 4 na bancada. Essa era a ideia. Esse anel, né, que segurava esse cubo, ele era ao longo do produto. Quando ele foi para a mesa dos universitários tal, e dos bares, de um modo geral, eles deram outra ideia. Usar essa alça também, numa ponta, ter um abridor. E aí não precisava nem vir o garçom só chegar, eles mesmos iam abrindo. Então, a ideia também que saiu de uma análise de mercado, né? Por isso que eu acho legal. Quem é engenheiro, né? Quem é arquiteto, né? Sabe muito bem que quando a gente está concebendo alguma coisa, parece que nós somos, né? Tá tudo perfeito, tão maravilhoso, mas quando cai na mão de alguém para avaliar, sempre tem alguém dizendo, por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? Que não é? Então, é exatamente isso. O protótipo, ele serve para isso aqui. Para o cara chegar e dizer assim, pô, mas por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? E dar uma melhorada. É claro que você tem que colocar um ponto do projeto, porque sempre tem melhoria, né? Nunca é uma coisa final, né? Mas sempre é bom ouvir o consumidor, porque é ele que vai ter essa sensibilidade do produto, né? Então, esse foi um caso também que foi muito bem utilizado. Indo para as finaleiras aqui, esse é um projeto também que nós participamos com a Petrobras. É um projeto que nós competimos também no Brasil para ver se nós tínhamos condições de fazer, e a gente venceu essa licitação para construir esse carro, né, em escala real. Era um carro que a Petrobras financiou com um filme todo digital. E esse filme digital, esse carro, né, digital corria com o Mach 5, e a ideia desse projeto, só para ver a cor aqui, né? A ideia desse projeto era para fazer a propaganda do combustível verde, né, a parte do álcool. Então, a ideia era merchan nessa linha. E aí, o que foi solicitado para a gente? Nós queremos pegar esse carro, modelado digitalmente, e nós queremos construir ele em escala real. Tá? Sempre surge algumas coisinhas assim bacanas para a gente também. Então, nós pegamos, um projeto modelado digitalmente, né? Filme 3D. Não me recordo qual era o programa modelado lá, mas não abria no Cimatron. Nós tivemos que abrir no Rhinoceros. E aí a gente jogou escala nele, né? Próximo do tamanho de um veículo. Tratamos a superfície. Aí foi usinado. Como era só um veículo, nós usinamos em isopor e tiramos uma casca em fibra de vidro. O chassi desse veículo veio de uma Fórmula Ford do Rio Grande do Sul. Então, nós só ampliamos o entre-eixos dela e aí vestimos esse chassi com essa roupagem desse carro. A pintura foi feita pelo Cid Bosca, já é falecido, que pintava o capacete da Ayrton Senna, tal, um cara muito experiente. Ele que fez a pintura desse veículo. Quem conhece ali a empresa, nós estamos próximo da Embraco ali, perto daquele posto BR ali. E aí o dono do projeto, depois que ele estava já vestido exatamente como está aqui, ele pegou o veículo, que ele funcionava, né? Ligou tal, desceu a rampa, pegou ali a Otto ali, né? Para ir até no posto. A galera assim, né? Um negócio estranho, né? Um carro totalmente diferente. A gente olha, vê que não tem uma aerodinâmica, né? A gente percebe, né? Mas é um carro apenas de cinema, né? Digital. Aí não se cuidou de dinâmica, nada, né? Mas ele era muito bonito assim, né? E fez abertura de Fórmula Ford, Fórmula Truck, várias formas, e depois rodou os postos BRs
com esse carro também. Então foi um projeto bem legal, que também deu uma visibilidade bem interessante para a gente. E finalizando, nós também, desculpa, nós também, depois tem que cortar, nós também temos que falar desse projeto, que é um projeto automotivo catarinense, que passou nas nossas mãos também. Foi um projeto muito legal e deu uma visibilidade bem interessante para a gente. Esse projeto, a ideia inicial era ter um veículo fora de estrada, 4x4, né? Todo tubular, suspensão independente nas 4 rodas, um negócio bem bacana. A única coisa que tinha ali que já é motor, pegava de qualquer outra montadora, né? Os diferenciais, de modo geral, acho que até a suspensão foi desenvolvida para ela, no mais, tudo desenvolvido para ela. Então, assim, um carro que nasceu, bem dizer, do zero. Então, os designs eram de São Paulo, mas a construção foi feita aqui em Joinville. Por quê? Porque os empresários eram de Joinville, a maior parte deles do estado de Santa Catarina, vamos dizer assim, né, do estado, né? E Joinville foi escolhido pela essa habilidade que o pessoal tem de construir, de usinar, de laminar. Então, muitas coisas desse veículo aqui foi laminado, né? E esses 4 veículos que vocês estão vendo aqui, todos eles foram prototipados, né? Integralmente em fibra e tal. Ainda em Joinville roda alguns, né? Uns amarelinhos. Às vezes o cara olha assim, ele tá ali ainda com design, ele é atrativo, né? Chama atenção, né? Esse projeto hoje já está no Ceará, né? Um outro empresário tentando um novo negócio, o modelo que ele quer aplicar, até eu acho interessante, porque se ele é um veículo 4x4, uma ideia para ser fora de estrada, ele também não pode ser um carro a preço, né, de um Toyota, o cara vai dizer, pô, né? Então tem que ser um carro mais acessível, vamos dizer assim, para o cara chegar sábado e vou para o mato, né? E sai com ele para picada no mato, né? Não ficar se preocupando com o negócio. Então, qual é a sacada desse empreendedor, né? Para essa fase que ele está imaginando? É fazer um projeto de veículo e produzir, e fazer locação para o Estado, para o governo de um modo geral, né? E aí, depois de 5 anos, volta esse carro, depois de usado, dá uma remodelada, né? Repara ela, daí tu já tem um carro já com um preço mais acessível e vende para o mercado. Então são 2 fases que ele quer ver se ele consegue aplicar essa ideia que ele está tendo desse projeto. Quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade. Não sei se tem dúvidas, daí eu abro aqui a oportunidade também para perguntas aí, e encerro agradecendo os professores e a organização da CAG. É só falar ou... parabéns pela condução e parabéns pela iniciativa de ter esse negócio. Eu acho que fico até surpreso no que se refere à diversidade e complexidade em que o assunto é focado, abordado, e altamente surpreso que realmente isso se transforme num negócio, porque eu tenho uma experiência muito forte, na época mais jovem, de ter trabalhado na Cipla, na época que a Cipla era uma empresa bastante completa, e ela tinha um departamento todo de protótipos, moldes, modelos e modelação, pintura, materiais diferentes, poliuretano, mas a gente não conseguia imaginar aquilo ser um negócio em si. Ela tinha que se transformar em produtos, esses produtos tinham que virar escala, tinha que ser vendido no mercado para remunerar aquele tipo de atividade. E vocês realmente criaram um negócio a partir de uma atividade que as empresas tradicionalmente tinham, né? Mas era de uso cativo. Ela não se remunerava por si no mercado.
ela se remunerava no mercado através dos produtos que ela gerava. Então, parabéns pelo arrojo e pelo sucesso. E realmente eu vejo que vocês continuam num processo de atualização, de manutenção do estado da arte, né? Isso é bastante importante. Eu já estou assim virando a curva, né, do bico do corvo, mas com essa experiência toda que eu já acumulei, eu sinto realmente na minha cabeça uma dificuldade enorme de ter nisso um negócio. Então, além do arrojo e do sucesso, vai também os meus parabéns. Agora, a dúvida que eu fico, como fazer disso um negócio, você já nos mostrou, está aí, existe. Agora, qual é a abrangência de mercado que você consegue dar a esse negócio e qual a interferência de concorrência que você tem que enfrentar nesse negócio? Excelente pergunta, né? E todos que têm desenvolvimento, que desenvolvem produto, em algum momento ele precisa do protótipo, né? Nessa fase agora que a gente está vivendo hoje, né? Hoje, a gente tem a concorrência dos equipamentos mais em conta. Antigamente os equipamentos eram caros, né? A gente falou, a máquina de filamento, ela caiu em domínio público. Hoje, você visita as empresas de engenharia, ou vai nas escolas, de um modo geral, na universidade e tal, todo mundo já tem uma máquina de filamento, às vezes até de resina. Não vou dizer assim, instituições mais de pesquisa, como o Senai, como algumas outras instituições mais poderosas, que aí tem mais grana para fazer outros investimentos. Mas vamos pensar numa escola, numa universidade, né, que ainda depende dos recursos e tal, ou até da indústria. Você chega na empresa, o cara tem a maquininha dele. Então, essa máquina, nesse mercado da prototipo, ela é nosso concorrente, né? E não tem como nós achar que vamos brigar. Isso esquece, né? Nós estávamos, sempre a gente pensa assim, né? Eu também sou meio velhinho, né? Então, assim, na época, né, a gente tinha as centrais de cópias, né? Então tinha JC Cópia, J não sei o que, tinha um pool de empresas de cópias, né? Então, teve um momento que aquelas empresas viveram e depois aquilo de novo baixou, né? E a gente percebe também o que vai acontecer nesse segmento, né? Surgiram as empresas de protótipo, agora já tem as impressoras que o cara já deixa na área de engenharia, então dá uma reduzida, eles vão acostumar a fazer aquilo ali, tal. Quando precisa de algo um pouco mais específico, daí a gente entra. Então, assim, sempre vai ser mais complexo para nós. Sempre vai vir as peças mais complexas, peças que precisa ir para campo, precisa para clínica. Clínica não pode ir assim. Pode assim. O cara vai dizer, mas vai ser assim? Ele vai dizer, pô, já perdeu, né? Porque ele tem que ser como vai ser a peça. Então, nós fizemos um projeto uma vez, já que você trabalhou na Cipla e tal, para Tigre, né? De umas peças de conduíte e tudo mais tal, e eles queriam fazer um teste junto com os concorrentes. Então, nós construímos em molde de silicone, primeiro imprimimos ela em escala real, tal, todas as peças, um bom acabamento, construímos em silicone, foi todas pigmentadas numa cor meia laranja, que as peças, acho que da Tigre é nessa cor, e foi para obra. E normal, caixa, bate, tá, concreta e vai embora, né? Por quê? Era exatamente o que eles precisavam. Porque se ele dissesse assim pro construtor, ó, essas aqui tu cuida um pouco mais porque ela é protótipo, daí ele não ia ter essa percepção. Então, esse é o trabalho que a gente faz. É um trabalho mais próximo daquilo que o cliente precisa. Coisas mais simples, aí a gente já fica, aí o cara já faz em casa. Então a gente percebe que os concorrentes estão nesse sentido. Nem é o cara que monta a estrutura, é a máquina que já está ficando mais em conta. Então por isso que a gente está remodelando um pouco o negócio. Tem a prototipagem, mas tem também a parte do molde e a produção. Vamos pensar assim, uma startup como aquela que nós falamos do agronegócio. Qual é eu já visitei na empresa dele. Qual é o grande negócio dele? É toda eletrônica. Ele não está preocupado com a caixa,
Claro que eles se preocupam, obviamente, né? Caixa, desenho e tal, tudo isso aí. Mas o grande negócio é a eletrônica. Então ele é um cara, inclusive é a mesma pessoa que desenvolveu aquele cinto que o jogador usa no campo, né? Ele foi para o Canadá, desenvolveu tal e vendeu o projeto. Hoje quase todos os jogadores usam para ver quanto que ele rodou, quanto que ele andou, quanto que ele ficou na área, qual o posicionamento. Ele voltou para o Brasil e olhou o agronegócio e disse, pô, o agronegócio também precisa medir, controlar. É quase a mesma coisa do cinto, só não anda, ele finca no solo, aí tem as medições também de solo e consegue ver naquele plantio quanto que deu a soja ou qual, né, o trigo e tal, e naquele ponto não deu, por que não deu? E aí ele consegue ter todas as medições. Cada estação daquela ali tem um chip de celular que vai mandando hora em hora as situações do solo, clima, temperatura, tudo, são 17 medições. Então, assim, uma sacada o cara teve que vai ter, com certeza, um sucesso. Mas tu entra na empresa dele, é só a eletrônica. Só para me esclarecer, a demanda que vocês estão agora procurando atender de produção de peças é para clientes que tenham um agregado a essas peças e que vão comercializar o produto, ou vocês têm, em algum momento, a expectativa de uma linha própria de produto ao mercado? Quer dizer, isso para mim é meio, vamos assim dizer, conflitante com a alta tecnologia e demanda que é a prototipagem e os equipamentos de prototipagem. Então, tecnologia começa aqui. Se o cliente disser assim, eu quero 5 peças, nem pensa em molde, já parte para esse processo. E assim, vocês vão ter produto próprio, só o tempo vai dizer, porque né, a gente, já o nome nós já abrimos, para não ficar ali viciado na prototipagem, já está aberto, quer dizer, mas hoje é protótipo, molde e produção. Aí a gente atende, por exemplo, a Mitsubishi, nós atendemos uma empresa da área médica, que é para fazer implante, de colocar o stencil, né? Então, todo o conjunto ali é injetado e entrega semanalmente 7 de peça para eles. A Gevas também é uma empresa... que mais? Para a parte de caminhões também, para a Volvo, a gente faz triangulado para uma empresa que faz a parte do câmbio ali com a parte do couro, né? Então tem uma parte de acabamento ali que ele grampeia, aquela parte injetada a gente faz. Então tem esse movimento. Vamos dizer assim, a empresa está em movimento. Não sei se eu atendi toda a tua expectativa não, de... Não, eu estou satisfeito com o grau de expectativa sua a respeito do futuro da sua empresa. Eu acho que é isso mesmo. Você não sabe o que vai ser amanhã, mas está se preparando para isso. Sempre. Eu tenho uma curiosidade, porque assim, em relação aos plásticos, né, aos polímeros, porque o processo de injeção, né, quando você fabrica via injeção, o material ele acaba tendo uma microestrutura que vai dar um tipo de resistência, que não necessariamente vai ser igual mesmo sendo uma poliamida, vai ser diferente da poliamida que foi feito pelo processo de prototipagem rápida. Ou, como você colocou também que não conhecia, que era no molde de silicone. E aí você diz que a peça protótipo vai lá para ver se ela tem o desempenho esperado. Mas qual é a diferença em relação ao material, resistências do material, nas peças prototipagem, em comparação com depois, se ela for injetada no processo de injeção normal? Excelente pergunta. E aí, ó, na parte de manufatura aditiva, nós temos os datasheets, que aí tem toda lá a parte de alongamento, flexão, dureza e tal. Aí o cliente diz assim, eu vou fazer, por enquanto, impressa, comparando. O meu material vai ser ABS, eu tenho tanto de alongamento, de flexão, tal, temperatura, né? Ele vai ter esse paralelo numa manufatura aditiva.
Só que tem um momento que ele não consegue avançar nos testes e é obrigado a fazer molde de injeção. Nós fizemos um projeto recente, né? Não muito recente, já está em execução já o projeto, que era fazer todas as peças, que agora os motores, né, 1.3 turbo, 1.0 turbo e tal, né? Toda aquela parte do turbo ali para dar pressão e tal, nós tivemos que fazer injetado. Por quê? Porque ia para o laboratório e o cara ia descer na ripa, e ele precisava ver o quê? Se ia aguentar, ou se ia dar o rendimento, se tinha que aumentar, se tinha que diminuir. Então não tinha jeito. Aí tinha que ter solda ultrassom. Então tem fases mesmo. Tem uma fase que ele permite fazer em molde de silicone, comparando os datasheet ou até também em manufatura aditiva. Mas tem uma fase que daí porque aí é segurança, aí é rendimento, performance, segurança, airbag, aí eu já tem uma pegada mais séria daí vai para o material definitivo, que é exatamente como ela vai ser injetada. E a nossa injeção ela é simplificada, tá? Mas ela tem a mesma rheologia do material, né? Ela não tem um volume de produção, mas o processo é o mesmo. Material com carga, PP, tal, exatamente conforme o que o cliente está pedindo. Então tem sentido a tua pergunta. Para uma fase que dá para comparar e admitir aquela comparação nas variantes, ele pode fazer inclusive impresso. Mas tem um momento que ele é obrigado, aí, se é um teste mais complexo, ele vai para molde protótipo. Mais alguma pergunta? Gessé, mais uma vez obrigado, né, pela tua parceria de sempre, parabéns pela palestra. E a gente tem rodado aí vários encontros, congressos, né, e vê falar muito aí nas novas tecnologias do futuro, com, por exemplo, 5G, indústria 4.0, e no teu negócio, né? Como é que você vê? Aqui nós temos alunos de engenharia mecânica, né? Como é que a gente vê essa tendência de entrar no agronegócio? Você falou do projeto do Totem, né? Um sensor que colhe, né, dados de campo, né? Está ganhando bastante. A gente vê hoje colheitadeiras autônomas, né? Como é que você vê essa tendência da engenharia, até mecânica propriamente dita, né? Que lida com esse projeto de desenvolvimento de produto em geral, né? E como é que você vê esse futuro? Como é que nós estamos se preparando? Como é que você vê a concorrência? Como é que está se modelando isso no futuro, assim, próximo? O que você fala disso? Professor, é inevitável, né, que nós teremos automaté lá dentro da empresa, né? A gente diz assim, a gente olha algumas atividades e assim, machine learning, né? Vai acontecer, né? E a gente já percebe por isso aqui, né? Provavelmente lá ele deve estar trabalhando sozinho, né? Está imprimindo lá, né? Só que antigamente fazia CNC, usinava, berço, rodava, imagina, só para fazer essa peça aqui, tinha que fazer vários tombos na CNC para fazer, ou fazia em partes, depois o nosso especialista vinha e colava parte por parte. Nossa, inteira, amanhã não vai dar para desmoldar, mas daí no final do dia ou no outro dia, ele vai para a bancada tal, e faz acabando. Então, ela não deixa de ser uma automação, né? E nós já tivemos em 2015, 2013, nós tivemos 54 funcionários. Nós estamos com 24. Mas por que nessa época nós tínhamos tanto? Porque ainda não tinha essas máquinas de manufatura aditiva. Assim, é inevitável, né? Então vai acontecer, já acontece no agronegócio, e a tendência cada vez mais, né, é a gente ter mais áreas de estúdio, que a gente diz, que é o cara controlando, criando, modificando tal, e o equipamento executando autonomamente. E nós também temos essa ciência, né? E ela já está mais próxima da gente por conta das máquinas de manufatura aditiva, e nós ficar mais aperfeiçoados nesse aspecto.
E eu acho que os engenheiros, de um modo geral, têm que estar com esse olhar, né? Um olhar de automação, né? As pessoas têm preocupação do emprego, né? Da mão de obra, mas essa mão de obra ela vai ser realocada, né? Visitei ali a Volkswagen, a gente fez um workshop com várias empresas, mais ou menos esse modelo, até essa mala rodou lá também e tal, né? Qual era a visão deles? Exatamente isso aí, aonde nós podemos aplicar a fatura aditiva no conceito, na nossa industrialização. Todo mundo está pensando isso aí. E todo mundo tem que pensar, né? Como nós falamos, a engenharia, quem não tem, está na hora de ter uma maquininha. Aí você vai dizer, pô, mas tu está indo contra você. Mas não tem como. O cara tem que ter. Está mais barato, é rápido, né? Agora, quando ele quer uma coisa mais especializada, ele vai vir com a gente aqui para fazer. O alto acabamento, né? Eu quero levar para a clínica. Vai ser várias pessoas analisando o produto. Cara, tu bate o olho, pega lá o produto real, pega o produto que passou lá na empresa e o outro não sabe dizer o que é. Ele é igual. Acende LED, tudo, tal, cor exatamente, tudo certinho. Então tem pintura, tem tudo dentro da nossa estrutura para isso, para ter essa pegada de acabamento final. Aonde vocês se atualizam? Me parece que você está num limiar ou muito próximo da própria criação da técnica e do equipamento, mas você está recebendo um equipamento com uma tecnologia que já foi desenvolvida, então quer dizer, existe um degrau forte, alto, acima do que você faz e gerando todo esse tipo de desenvolvimento e que daqui a pouco realmente esse equipamento vai chegar num tal de autossuficiência tamanha que vai direto para o seu mercado, para o seu cliente, né? Mas onde é que hoje você se atualiza? Quer dizer, esses pensadores ou esses laboratórios vêm a você, você vai a eles, são feiras, são encontros, como é que isso acontece? Feiras e encontros, né? Então a gente já participa de vários workshops também. Estava falando para o professor Gilson, nessa semana que vem a gente vai para Milão, na Plastic 2023. Até é um projeto em parceria com o consulado italiano. Está levando, acho que 5 brasileiros, daí aí está indo eu e o filho do Daniele ali da Tecnoperfil, né? E mais 3 brasileiros, um do Rio Grande do Sul, outro de Paraná e tal, né? Se fui agraciado, então vamos nessa, né? É assim que a gente está embarcando, exatamente para atualizar, né? Atualizar nesse aspecto. A gente participa também junto com a Rota 2030, com a Binfer, né? Dentro desse conceito, a associação ela está trabalhando para elevar as ferramentarias do Brasil para a classe mundial. Então, alguns já ouviram algumas entrevistas do Christian, né? Que ele fala que os equipamentos do Brasil, né? E nós estamos dentro, exatamente. O nosso modelo está bem exatamente o que ele está falando. As máquinas de CNC, de um modo geral, no Brasil, ela tem em média 20 a 22 anos, 21 anos. E a nossa está nesse pacote também. Os players, né, que são os tops das ferramentarias, está entre 5 a 7 anos. Então, qual é o primeiro projeto dessa associação para dar uma rampada, né? Começar a reduzir para 15 anos o tempo médio das máquinas. Por quê? Exatamente, repetibilidade, produtividade e tolerância, que é onde nós vamos conseguir avançar em outros mercados. E tem mercado, por quê? Nós só conseguimos abraçar 30% do que é produzido no Brasil. O restante é feito fora, né? Claro que é feito fora porque também são rápidos, né? Tem acabamento, a alto grau de dificuldade eles conseguem fazer, mas a ideia é, com as ferramentarias brasileiras, também se preparar com um projeto de Estado, né? Não de governo, mas de Estado. Então, vem governo A, governo B, mas o projeto continua andando para levar as nossas ferramentarias em classe mundial. Então, é um projeto que a gente está envolvido também. E tem um bem específico, daí está ITA, aí está os Senais, aí estão... E nós
empresa, então a gente triangulado, né? O Estado, a instituição e a indústria, né? Que é o tripé interessante para você ter uma dinâmica de inovação e de crescimento. Porque não tem como só a empresa ser ela depende também da universidade. Né? A universidade também precisa do Estado, então os três trabalhando juntos. Então a gente está agora num projeto para ver como fazer ferramentais simples usando tecnologias dessas para poder produzir baixa escala. Então é um outro grupo que a gente está participando. Então a gente participa de vários eventos nessa ideia de dinâmica, né? Senão, se parar, é rápido para passar, gente. Parabéns, é um desafio enorme. Eu vejo que nós temos uma plateia de estudantes e são formandos, todos de mecânica. Quantos estagiários vocês têm na equipe de vocês? Nós tínhamos um estagiário, né? Daí já foi incorporado na nossa estrutura. E sempre estamos abrindo espaço para estagiários, né? É uma área interessante, né? Você não tem um programa regular de estagiários? Não. Até porque 24 funcionários, é bem chutinha, né? Então, mas às vezes a gente recebe. O meu primeiro estágio que eu fiz na vida foi na companhia Hans Industrial em 1972. E eu fui o primeiro estágio da companhia Hans Industrial, que hoje é a Tigre, né? Legal. E foi com a área de ferramental de injeção, uma pessoa falecida, mas ele era Aldo Stoll, era um gênio da época. Eu levei muita sorte e isso me influenciou e eu acabei me dedicando ao plástico. Então, o estagiário é importante, é muito importante. É fundamental, né? Todos Tanto são para a candidatos gente, aí. para a gente também, tendo eles, porque eles trazem um diferencial que não está ali inserido na indústria, no negócio, né, que quebra alguns paradigmas, quanto também eles receberam um modelamento também diferente. Então é um bem bolado, né? Por isso que sempre tem. Gilson, pega o gancho aí, Gilson. Eu vou aproveitar a sua deixa. Quando a gente fala de um grupo muito enxuto, imagina-se que vocês precisam de uma mão de obra especializada. E no alto nível, a mão de obra tem que ser cada vez mais especializada. A gente, eu falo por mim, mas eu acho que talvez por todos, fechando a faculdade, qual seria o próximo passo para se especializar, né, nesse segmento? É quase uma consultoria já, né? Aproveitar a oportunidade, né? Eu acho que assim, teria que fazer o estágio, ele é complementar e é bem importante, né? Mas assim, não tem. Nós estamos no negócio. Como o professor ali perguntou. Tá, como é que vocês fazem? Continuamos. Participando de eventos, participando de grupos, estudo, e não tem como dizer para ti, tu já está no ponto, ok, perfeito. Não, vai ter que continuar. Para especializar muito mais ainda, vamos pensar assim, eu quero estudar a matéria-prima, o plástico na injeção, quero ser um especialista em flow. Amigo, é um campo enorme, né? Campo enorme, né? Com tecnologias de CAD, CAM, né? E vai. Não para. Tipo assim, não tem... Pode ter até uma vírgula, mas vai continuar. Mais alguma colocação? Eu só gostaria de deixar um comentário final. Agradecer a presença, foi um assunto, uma palestra brilhante, mas Gilson, essa vírgula, ela tem que ser preenchida.
Eles não podem sair da faculdade sem uma definição clara de caminho. Nós temos que pensar nisso. Nós, inclusive, estamos agendando uma visita para a turma lá, porque já todos os anos a gente leva, né? Pelo menos eu levo, né? A engenharia mecânica lá para visitar a empresa, em loco, né? Os equipamentos, tudo que está falando. Né? Agora, uma das alternativas que vocês devem botar na sua projeção de carreira é fazer parte de uma entidade como a nossa, porque aqui você vai conversar com o Alfredo, que trabalhou na Consul, na Whirlpool, vai conversar comigo, que trabalhei na Cipla, na Tigre, tenho a minha própria empresa há praticamente 30 anos, estou peleando aí, você vai conversar com muita gente e você vai também, nessa conversa, você vai fazendo o seu espaço aqui dentro. Você vai ter acesso a um cadastro aí que a Sueli administra de 1.500 profissionais. Então, esse momento em que vocês saem da escola e não tem muitas vezes a oportunidade de ir para uma grande empresa, porque eu digo uma grande empresa é importante porque normalmente ela é mais organizada, mais segmentada e permite que você tenha caminhos mais definidos. Agora, por outro lado, você pode empacar numa grande empresa que é trágico. E às vezes você ir para o empreendedorismo, numa pequena empresa, um pequeno projeto, desenvolvendo uma habilidade que vocês têm, um talento que vocês tenham, vocês ficam sem um guarda-chuva que os proteja. O guarda-chuva está aqui, é o CAJ. Então, todos são convidados a que virem. E, Gilson, eu proponho que você faça, além de visitas, traga esses alunos mais aqui nos nossos eventos, para que eles sintam realmente que isso aqui é um local de acolhimento e de progresso e futuro. Legal, legal. Ok. Então, agradecemos aí ao Gessé por essa brilhante palestra que nos apresentou, né? Fica, conforme o engenheiro Puccini colocou, um convite todo especial aos futuros engenheiros a comparecerem mais às nossas atividades aqui no Centro de Engenheiros, né? E isso é muito importante. Salientando novamente que essas palestras têm o apoio, têm o patrocínio do CREA Santa Catarina, através do edital de patrocínio 01-2023. Né? E daqui poucos dias teremos mais uma palestra e já todos são convidados. Essa palestra foi gravada, vai ser editada e daqui uns dias vai estar no nosso canal do YouTube, do canal do CAJ no YouTube. Todos vocês podem ter lá o acesso ao QR Code, podem copiar, e para nós seria muito interessante vocês se inscreverem nesse canal nosso. Nós já temos programa de TV, né? E todos os programas, as palestras, seminários estão no nosso canal do YouTube. Então, é uma matéria muito importante, tá? Com grande proveito. Eu vou convidar aí o nosso presidente, que está aí temporariamente afastado, mas o Puccini e o Gilson, para entregarem uma recordação, um certificado de participação para o Gessé sobre a palestra nossa aí. Parabéns. Obrigado. Aqui é um trabalho desenvolvido na entidade, que é a respeito da climatização de ar interior. Legal. Nós estamos aqui num ambiente com renovação de ar e controle de toxidez na parede. Então, e aqui é a cartilha que orienta como se estabelece isso. Legal. É um livro que conta a história dos 60 anos do CAJ, que ano que vem fará 70. Nós já estamos com 10 anos de atraso no livro. Parabéns. Obrigado. Sucesso a vocês. Obrigado pelo apoio e pela presença. Mais uma vez, parabéns pela parceria. Opa. O seu certificado. Aí, obrigado.